argumento. Ao argumentarmos no dia a dia, tentando defender o nosso posicionamento em relação a outras pessoas, temos a princípio a mesma sensação que nos mostra o argumento do ponto de vista lógico. Afinal, colocaremos as nossas histórias, as nossas versões, e lá no finalzinho nós vamos concluir, fazer um fechamento daquilo que nós estamos apresentando. Com o argumento é algo bem similar, porém muito técnico, como eu já havia comentado. Afinal, lógica não é interpretação e você precisa ter o domínio das técnicas de argumento para conseguir verificar se uma conclusão é válida ou inválida a partir das premissas que você está analisando. A partir dessa explicação, eu consigo compreender, e você também, qual é a definição de argumento. Toda vez que eu falo sobre um argumento lógico ele é formado por um conjunto de premissas. E quando eu falo de um conjunto de premissas, entenda duas premissas ou mais. Além disso, acompanhadas de uma conclusão que você precisa saber analisar. Essa conclusão, ela pode ser uma conclusão válida, tornando o argumento um argumento válido, ou essa conclusão pode ser considerada inválida, tornando o seu argumento um argumento inválido. E é super importante nós falarmos aqui sobre essa relação de validade ou invalidade de um argumento, porque, a princípio, a ideia é que você considere a verdade das suas premissas para que, a partir dela, você consiga identificar qual será o comportamento da sua conclusão. E o conceito diz o seguinte: para que uma conclusão seja válida, para que um argumento seja considerado válido, é necessário a ocorrência dessa conclusão. Ou seja, se eu tenho uma verdade absoluta, se garantidamente aquilo está acontecendo, em razão da análise das minhas premissas, podemos dizer que o argumento é considerado um argumento válido. Agora, se a minha conclusão for apenas uma possibilidade, ou até mesmo inviável em razão das premissas que foram analisadas, esse argumento será considerado um argumento inválido. Em outras palavras, toda vez que você estiver analisando um argumento, se você observar que o seu conjunto de premissas é verdadeiro e a sua conclusão é necessariamente verdadeira, você estará diante de um argumento considerado um argumento válido. No entanto, se você considerar inicialmente a verdade das suas premissas e a sua conclusão for uma falsidade ou apenas uma possibilidade, mas que não dá para garantir que aquilo está acontecendo, o argumento passa a ser considerado um argumento inválido, tá? Então, premissas verdadeiras e conclusão necessariamente verdadeira, o argumento é válido. Agora, premissas verdadeiras e conclusão falsa, ou a conclusão sendo apenas uma possibilidade que eu não consiga garantir, o argumento será considerado um argumento inválido. Tranquilo? Beleza? A partir dessa explanação inicial, agora nós vamos observar quais são os métodos para análise de argumentos, Quais técnicas estão à nossa disposição para colocarmos em prática e sermos favorecidos em cada análise de argumento pelo uso dessas técnicas, desses métodos que são plenamente confiáveis. Por que eu estou dizendo isso? Eu trabalho há mais de 10 anos com raciocínio lógico. E até hoje eu vejo alguns alunos, algumas alunas, ao resolverem questões de argumento, tomarem a iniciativa da dedução das informações que são apresentadas para encontrar o resultado final daquela questão. Sinceramente, eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque nem sempre a dedução
vai ser um caminho mais fácil para resolver questões de argumentação. É lógico que existem outras situações que são bem tranquilas de serem analisadas, que uma simples dedução vai garantir o seu gabarito. Mas se existem técnicas à sua disposição, é preferível que você use essas técnicas ao invés de depender da sua dedução para resolver uma questão de argumentação. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês quais são essas técnicas e quais são os requisitos necessários para a aplicação de cada uma dessas técnicas, tá? Vamos lá começar pelo método dos diagramas lógicos. Esse método ele é muito cobrado em provas, inclusive alguns editais até trazem separadamente os diagramas lógicos como um tema mais específico do seu concurso. Então, ao falar sobre diagramas lógicos, automaticamente estamos falando sobre lógica de argumentação. Quando eu trabalho com diagramas lógicos, eu estou percebendo que as minhas premissas estão quantificadas. Como assim, professor, eu tenho premissas quantificadas? Toda vez que na sua argumentação o seu enunciado da questão trouxer expressões do tipo todo, nenhum, algum ou as suas variações, você estará diante de uma questão de argumentação que você consegue utilizar o método dos diagramas lógicos. Sabendo disso, nós estamos compreendendo, então, como funciona esse mecanismo, né, de análise de argumentação, e aqui você já tem uma técnica específica que você já sabe quando que você pode utilizar. Quando eu falo sobre os diagramas lógicos, essa técnica de argumentação só será utilizada por você para resolver uma questão de prova quando você identificar que as suas premissas estão sendo quantificadas. O todo e o nenhum, só para efeito, né, de justificativa, são quantificadores universais. O algum e seus similares são quantificadores particulares. E toda vez que você encontra premissas quantificadas, você utiliza essa técnica, esse método, para conseguir analisar o seu argumento. Só que é aquilo, né? Pode ser que, de repente, o seu argumento não apresente premissas quantificadas. Se isso acontecer, você não vai utilizar o método dos diagramas lógicos para poder analisar a sua argumentação. E aí que vem o grande detalhe. E agora, professor, o que eu faço se nas premissas do meu argumento não há quantificadores? Aí você vai para uma próxima técnica, que é uma técnica também bastante utilizada, que é o método das premissas verdadeiras. Quando que eu posso aplicar o método das premissas verdadeiras? Qual é o requisito básico para eu conseguir aplicar esse método? Você pode aplicar esse método quando as suas premissas apresentarem uma conjunção, que é o conectivo e, ou uma proposição simples, que é uma proposição sem conectivo. E qual é a explicação? É muito simples, tá? E você vai compreender. Se você observar que você está aplicando o método das premissas verdadeiras, já que o seu desejo é tornar cada premissa uma verdade, o meu ponto de partida será trabalhar com um conectivo que me dê apenas uma possibilidade de ser verdadeiro. E o único conectivo lógico, dentre todos os que você conhece, que nos dá apenas uma possibilidade do resultado ser verdadeiro, é o conectivo e, é uma conjunção. Porque na conjunção, quando dá tudo V, o resultado é verdadeiro. E assim você consegue identificar inicialmente qual o valor das proposições que constroem aquela conjunção em si. Porque se eu quero que a minha premissa, que é uma conjunção, seja verdadeira, porque eu estou aplicando o método das premissas verdadeiras, automaticamente as proposições simples que formam essa conjunção obrigatoriamente também serão verdadeiras, e isso será
um ponto de partida importantíssimo para você conseguir desenvolver a sua questão de argumentação. Ah, professor, mas eu olhei para as premissas do meu argumento, não achei quantificadores, então já descartei os diagramas lógicos e também não encontrei o conectivo E, não encontrei uma conjunção. E agora, o que eu faço? Você vai olhar para as premissas do argumento e vai observar se existe alguma proposição sem conectivo. Proposição sem conectivo é uma proposição simples. E se houver proposição simples na premissa do seu argumento, você também pode utilizar o método das premissas verdadeiras. Graças ao chamado princípio da identidade, que é um princípio lógico que consiste em considerar uma proposição simples verdadeira, justamente porque ela é uma verdade. Tudo bem? Então, se você perceber que a proposição simples é verdadeira na premissa do seu argumento, você também pode utilizar o método das premissas verdadeiras. Agora, leu o teu enunciado de argumentação. Não há premissas quantificadas. Já não vai usar o diagrama lógico. Não há conjunção e nem proposição simples nas premissas. Também não vai usar premissas verdadeiras. E agora, professor, o que eu faço da minha vida se eu não posso aplicar esses dois métodos iniciais? Aí você passa a tentar aplicar um terceiro método. Qual seria esse terceiro método? É o método que eu mais uso para analisar a argumentação. É o chamado método da conclusão falsa. Qual é o requisito a ser atendido para aplicar o método da conclusão falsa? Na verdade, existem 3 possibilidades para você aplicar esse método. Quando a sua conclusão for uma condicional, lembrando que o condicional é o sim, então, ou seus conectivos equivalentes, ou então quando a sua conclusão for uma disjunção. Disjunção é o conectivo ou até mesmo quando a sua conclusão apresentar uma proposição sem conectivo, porque proposição sem conectivo é considerada uma proposição simples. Se isso acontecer na conclusão do seu argumento, você pode aplicar o método da conclusão falsa. A conclusão falsa tem uma forma similar de aplicação quando comparado ao método anterior, que é o método das premissas verdadeiras. Só que no método das premissas verdadeiras eu começo pela premissa e tento garantir uma verdade na premissa que me possibilite identificar o valor lógico das proposições envolvidas. Já na conclusão falsa, a minha análise começa pela conclusão. E como o próprio método diz, se é o método da conclusão falsa, eu vou trabalhar com requisitos que me dê apenas um resultado falso quando eu estiver analisando a minha conclusão. Dentre os conectivos lógicos, aquele que só há uma possibilidade do resultado ser falso é a condicional, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, que é a famosa Vera Fischer, né, que o pessoal fica até brincando, ou então numa disjunção, porque também existe apenas uma possibilidade da disjunção ser falsa. Quando dá tudo F, o resultado é F. E aí você consegue identificar o valor das proposições que estão compondo aquela conclusão, e isso será bem importante para você continuar analisando a sua argumentação, tá? Por enquanto, nesse primeiro momento, eu estou apenas apresentando os métodos, porque a partir de agora, eu vou começar a mostrar para você a aplicação prática de cada um deles, tá? Só que antes, agora que eu lembrei, tem mais uma possibilidade. É isso mesmo, tá? Olhou para a premissa, não tem quantificador, esqueça diagramas lógicos. Olhou para as premissas, não há conjunção e nem proposição simples. Então esqueça as premissas verdadeiras.
olhou para a conclusão, não há condicional, não há disjunção, não há proposição simples. Então esqueça a conclusão falsa. E eis que surge o último método que realmente eu espero que você deixe como sendo a última opção que você tenha para poder analisar a sua argumentação. Estamos falando da famosa, da conhecida tabela verdade. É isso mesmo, tá? Dá para você analisar questões de argumentação também a partir de uma tabela verdade. Mas por que eu não recomendo a aplicação dessa técnica, né? Eu até costumo dizer que é como se fosse uma técnica emergencial. Não tem mais o que fazer, se sobrar tempo, faça por tabela verdade. Porque tabela verdade demanda tempo demais para você conseguir fazer uma análise de argumento, visto que, para analisar um argumento por tabela verdade, você vai precisar fazer análise de todas as premissas na sua tabela verdade e também fazer análise de cada conclusão na sua questão para você conseguir analisar um argumento por tabela verdade. É um método mais lento, é um método mais demorado, é seguro? É, mas eu não recomendo porque os 3 anteriores são mais velozes e seguros também para você conseguir chegar no seu resultado. Professor, é verdade que eu consigo resolver qualquer questão de argumento através de tabela verdade? Não. Dá para você resolver quase todas as questões, mas não dá para resolver todas. O único tipo de argumento que você não consegue resolver por tabela verdade é o argumento que traz premissas quantificadas. Porque para premissas quantificadas, a gente usa os diagramas lógicos. E quando não houver premissas quantificadas, significa dizer que estamos trabalhando com proposições simples e proposições compostas. E todas elas você consegue analisar na tabela verdade. Então a tabela verdade resolve quase todas as questões de argumento. Seria uma vantagem para você. Só que por ser um método demorado e que possui ainda muitas dificuldades por alguns estudantes, a probabilidade de errar acaba sendo maior porque são muitos detalhes a serem observados. Eu recomendo a tabela verdade só quando não houver qualquer outro tipo de aplicação dos métodos anteriores. Beleza? Bem, a partir dessa apresentação, a gente vai começar a fazer a aplicação dos métodos de argumento. Primeiro começando com a aplicação dos diagramas lógicos, tá? Aí eu coloquei um argumento formado por 2 premissas e a conclusão para que nós possamos observar se garantidamente ela vai acontecer ou se ela representa apenas uma possibilidade ou não ocorrerá. Vamos lá. Na primeira premissa está escrito todo A é B e na segunda premissa está escrito todo B não é C. Se vocês observarem, na premissa do meu argumento, tanto na primeira quanto na segunda, está aparecendo o quantificador universal todo. E toda vez que eu tenho uma premissa que possui quantificador, para analisar o meu argumento, eu faço uso do método dos diagramas lógicos. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos pegar cada uma das premissas do argumento e representar através de diagrama. A primeira premissa diz que todo A é B. Logo, o conjunto A ele está contido no conjunto B. Beleza. Aqui eu tenho a representação correta da nossa primeira premissa do argumento. Aqui você consegue identificar que todo A é B. Ou seja, qualquer elemento de A que você imaginar, ao mesmo tempo que pertence ao conjunto A, também acaba pertencendo ao conjunto B. Então a primeira premissa foi representada adequadamente. Agora nós vamos para a representação da segunda premissa.
na segunda premissa, todo B não é C. Quando eu digo que todo B não é C, é porque todo conjunto B não possuirá qualquer tipo de região comum de interseção com o conjunto C. Então, é até mesmo a mesma coisa que dizer que nenhum B é C, tá? Se todo B não é C, é o mesmo que dizer nenhum B é C. Esse símbolo que eu estou utilizando aqui significa congruência, né? Igualdade, significa uma forma equivalente, tá? Então, quando eu digo todo B não é C, é o mesmo que dizer nenhum B é C. Logo, se eu já tenho o conjunto B representado, eu não o represento novamente, eu agora preciso representar um conjunto C de modo a atender a segunda premissa, que considera que nenhum B é C, tá? Logo, está aqui o meu conjunto C afastado do meu conjunto B. Tranquilo? Perceba que a primeira premissa já foi representada, a segunda premissa também já foi representada, todo B não é C, e a partir daí, depois que você representa por diagramas as premissas do seu argumento, é que você vai observar o que vai acontecer com a sua conclusão. Se a sua conclusão ela é uma verdade necessária ou se ela é apenas uma possibilidade ou nem ocorre. Se ela for uma verdade necessária, o argumento é válido. Se ela for apenas uma possibilidade ou não necessariamente ela ocorre, o argumento acaba sendo um argumento inválido. Embora a minha conclusão também tenha quantificador, que é o caso do nenhum, para essa técnica dos diagramas lógicos, a gente representa os diagramas apenas das premissas. A conclusão, eu interpreto o meu desenho. Só isso, tá? Vou repetir. As premissas serão representadas por diagrama. A conclusão você não representa. Você interpreta o seu diagrama para identificar se ela vai ser uma conclusão válida ou uma conclusão inválida, tá? E a conclusão diz que nenhum A é C, que é a mesma coisa que dizer que todo conjunto A não é C. E realmente, gente, aqui eu observo o meu conjunto A, enquanto lá eu observo o meu conjunto C. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: há alguma região comum, há alguma região de interseção entre o conjunto A e o conjunto C? Não. Logo, garantidamente, podemos observar isso no nosso desenho, que garantidamente nenhum A é C. O que aconteceu aqui, pessoal? Nós consideramos inicialmente a verdade das nossas premissas e representamos a verdade delas a partir dos diagramas e percebemos que a conclusão necessariamente também é uma verdade. Lembra que eu falei? Se você tiver um desenho de argumentação que você tem premissas verdadeiras e a conclusão é necessariamente verdadeira, esse argumento será chamado de argumento válido.